Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje estamos trabalhando, iniciando o livro de Daniel. Tem muito a ensinar a mim e a você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender junto? O tema é, na época Daniel já tinha informática. Beth, que história é essa? Eu vou te provar na Bíblia. Amém? Capítulo 1, do 1 ao 21. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, tomou, né? Cercou ela para tomar. E quantas vezes o adversário não quer tomar a minha comunhão com Deus e você a sua? Vamos vigiar, vamos ficar atentos. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Ele tomou algumas coisas valiosas da casa de Deus para a casa dos deuses dele, o rei. Mas ele não tomou porque ele achou que tomou, não. Aqui diz que Deus deu, Deus permitiu. Ele não deu, ele permitiu. Então, muitas vezes está acontecendo alguma coisa muito séria na sua vida, família toda, sabe, perturbada, filhos afastados do evangelho. Deus permite situações difíceis, mas para uma finalidade. No final é vitória. Tenha calma. Disse o rei a Apés, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel a descendência real dos príncipes. Veja que naquela época tinha pessoas da descendência real servindo a Deus. E ele pediu que trouxesse esses para trabalhar no palácio. Mas veja a exigência do rei. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, que era a internet da época, a informática, e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que ele ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Quer dizer, que falasse outras línguas. Então, jovens extremamente capacitados. Digamos, se fosse hoje, seria um currículo de uma federal. Mas naquele tempo já tinha povo de Deus, jovens assim. Então, você que é jovem, quando Deus te colocar no lugar desse, é para a glória de Deus. Aí você pode dizer, mas eu estou num lugar que só eu sirvo a Deus. Mas é para você brilhar lá. Porque Daniel estava na Babilônia, os amigos dele, mas a Babilônia não estava dentro deles. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei do vinho, e do lado sul 4.000. E ele, veja, o rei ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei do vinho. Ele bebia e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses 3 pudesse estar diante do rei. O rei ordenou para que ele comesse das comidas do rei. O rei ordenou para que eles tomassem vinho que o rei tomava. São as iguarias do mundo. Mas quando Deus honrar a mim e a você, não precisa fazer as coisas que o mundo faz para ser honrado, não. Só precisa ser fiel. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a de Azarias de Abednego. Quer dizer, mudou o nome deles, né? Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja que o rei mandou que eles tinham que beber do vinho e comer da comida do rei. Mas o Daniel colocou no seu coração que não queria aquele tipo de comida, porque ele tem um compromisso com o Altíssimo. E eu e você tem que tem que ver isso como exemplo. Não se contamine, porque se Deus abrir uma porta para você, peça sabedoria a Ele, porque Ele vai te exaltar. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Veja que quando ele pediu, Deus fez com que o eunuco achasse graça nele. Por quê? Com certeza ele orou. Daniel era um jovem de oração. A Bíblia diz, seja fiel no pouco que te colocarei no muito. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida, a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens da idade, assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Aí aquele eunuco explicou a Daniel, se eu não der da comida do rei nem do vinho, ele vai ver vocês de outra forma, com a fisionomia diferente. E com certeza que se o rei descobrisse, o eunuco morreria, né? Era a ordem, era a lei da época. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja como Daniel foi sábio. Experimenta, peço os teus servos 10 dias, e que se dê legumes e comer, água a beber. Quer dizer, ele pediu que ele experimentasse 10 dias, só com comida e legumes, eles, né? Para não comer daquela comida do rei. Então se examine diante de ti nossa aparência. Veja que Daniel falou com sabedoria. Ele não disse, eu sou crente, eu não posso, não. Ele pediu para que durante 10 dias eles vissem a aparência dos jovens, que come a porção das iguarias do rei, então conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele disse, olha, deixa a gente só comer legumes e tomar água. A água representa a palavra de Deus. Quem bebe dessa água jamais terá sede, jorra para a vida eterna, lembra? E depois que você vê nossa aparência, aí você age como quiser. Um jovem sábio, com a conversa bonita, com prudência e humildade. Ele consentiu com isso e o experimentou 10 dias. Aí ele experimentou o eunuco. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles achavam mais gordo de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Veja que depois de 10 dias eles estavam muito melhores. Com certeza Daniel orava. Porque a Bíblia diz, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. E Daniel foi fiel. Não se contaminou mesmo no palácio. Com todo requinte, toda honra, não é verdade? Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho que ele devia beber. E lhe davam legumes. Aí ele fez como Daniel pediu. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Veja que diante da fidelidade de Daniel junto com seus amigos, Daniel ali era o exemplo. Deus deu a todos sabedoria, entendimento, discernimento, capacitou em ciência, que era a informática da época. Mas a Daniel, além de tudo isso, ainda deu entendimento de sonhos e visões. Sabe o que é isso? Fidelidade. Se Deus abriu a porta para você, não precisa você imitar as coisas do mundo. Precisa você ser fiel. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, os chefes dos eunucos trouxe diante do rei Nabucodonosor. Veja a entrevista de Nabucodonosor com eles. E eles não se contaminaram. Eles nem tomaram do vinho, nem comeram das comidas. E o rei falou com eles. Entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. O rei que o entrevistou e não achou pessoas mais capacitadas do que eles. Você tem ideia do que é isso? E em toda a matéria de sabedoria, de entendimento, discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, e achou 10 vezes mais doutos, quer dizer, mais doutores, com mais qualidade, do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Lá tinha astrólogo. Lá tinha o quê? Astrólogo. Lá tinha o quê? Magos, pessoas místicos. Mas eles ganharam para todos. Porque a sabedoria, o poder, a grandeza, tudo está aí com o nosso Deus. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro.
Você entende o que é ser fiel a Deus? Que não precisou eles se contaminarem. Para terminar aqui em Provérbios 3,16 diz o seguinte: vida longa está na mão direita e na esquerda riqueza e honra. Quem tem vida longa, riqueza e honra para dar é Deus. E Deus fez coisas lindas na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vamos ser fiel. A porta que Deus vai abrir para você não é para você se contaminar. É para você andar com Cristo no seu dia a dia. Porque Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, no lugar de Deus, de astrólogo, de tudo isso. Comidas, de vinhos, de festa. Mas eles não se contaminaram. E Deus deu a eles tudo em dobro, a capacidade deles. E eles foram extremamente honrados. Então lembre, na época de Daniel já tinha informática. Faça a diferença e Deus te honrará.